Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para ajudar o autor e apoiar o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 1. Capítulo 2. Uma luta tarde demais. O que é de errado, cara? Você está olhando para o espaço. Quando um homem com uma cicatriz branca no rosto severo falou com Subaru, foi só isso que ele conseguiu responder. O homem com a cicatriz torceu o rosto. Olhe, estou perguntando o que você vai fazer. Você vai comprar aquele able ou não? Um able. Você quer comer um, certo? Você começou a falar comigo e, de repente, parou e ficou olhando para o espaço. Eu quase surtei. Então, o que vai ser? O homem musculoso e com cara de cicatriz colocou uma fruta vermelha redonda e bonita na palma da mão de Subaru. O que quer que fosse, era quase exatamente igual a uma maçã. Depois que Subaru olhou para a fruta e depois de volta para o rosto do homem, ele disse, não, quero dizer, eu já não lhe disse. Estou eternamente falido. Está brincando comigo. Já estou farto de ver você desperdiçando o meu tempo. Saia daqui. Tenho um trabalho a fazer. Não tenho tempo para lidar com suas bobagens. O homem, irritado, empurrou Subaru para o lado e foi para outra parte da loja. Subaru continuou a olhar em volta, intrigado. O quê? O que está acontecendo? Ele estava tão confuso que foi um milagre ter conseguido pronunciar uma frase enquanto fazia suas perguntas. A rua principal estava cheia de pessoas, como sempre, e, além dos carrinhos de lagarto que passavam, toda a largura da rua estava cheia de pedestres. Ainda estava em um momento em que o dia estava claro. Não era como se estivesse realmente quente lá fora, mas era o suficiente para fazer você pensar que os meio-humanos parecidos com lobos que andavam por aí com seus casacos de pele deviam estar suando. Mas este não é o momento de refletir sobre o estado do cenário. Subaru segurou a cabeça com as mãos e se contorceu, e suas estranhas poses de angústia foram suficientes para atrair olhares curiosos de todos ao redor. No entanto, agora, Subaru realmente não tinha como se preocupar com isso. Afinal de contas, era noite há apenas um minuto, não era? O sol estava alto no céu. No mínimo, de acordo com o que Subaru havia sentido, já deveria ser noite. A noite mudou imediatamente de noite para meio-dia. A mudança foi tão repentina que fez Subaru se lembrar de quando ele foi convocado para este mundo. No entanto, aquele momento e este estavam em condições completamente diferentes. Minha barriga não está cortada, está? Subaru levantou a parte de cima de seu agasalho e olhou para seu estômago. Anteriormente, ele havia sido cortado com o que devia ser uma lâmina grande, e sangrou tanto que tinha certeza de que iria morrer. No entanto, não só o ferimento não estava lá, como também não havia nenhum vestígio de sangue. Na verdade, o amado agasalho de Subaru nem sequer estava sujo. A sacola da loja de conveniência que ele segurava na mão também estava mais cheia do que nunca, e o celular e a carteira estavam onde deveriam estar. Em todos os sentidos da frase, ele estava de volta à estaca zero. Foi o suficiente para que ele sentisse que estava ficando louco. Percebendo que havia lacunas em sua memória, Subaru tentou pensar no que havia acontecido logo antes de perder a consciência. Seu estômago havia sido cortado e ele estava a momentos de ser morto. Ele pensou ter ouvido a voz de uma mulher. Ele encontrou um cadáver no porão de saque, e a pessoa que provavelmente havia matado aquele homem atacou Subaru. Nesse estado de quase morte. É isso mesmo. Satella. Satella, que deve ter se preocupado com Subaru e entrou no prédio, também foi cortada pela mesma arma que o matou. Assim que Subaru percebeu isso, sentiu suas entranhas se retorcerem de dor. O sentimento de culpa era ainda mais forte do que a dor que sentiu quando foi atacado. Não me disseram para cuidar de Satella. Subaru se lembrou das palavras de Puck logo antes de ele desaparecer. A promessa que Subaru fez com aquele gato certamente não era uma piada. Apesar do fato de que houve pelo menos 3 vezes em que ele deveria ter voltado atrás,
Ele perdeu todas as oportunidades de fazer isso. Satela também havia lhe dito. Se algo acontecesse, ele deveria chamar por ela. Ele nem sequer fez isso. Sou um idiota. Bem, é claro que sou. Não tenho nem tempo para ficar deprimido assim. Tenho que ir procurar Satela e Puck. Os dois poderiam estar mortos. Quando esse pensamento passou por sua mente, Subaru sacudiu a cabeça para afastá-lo. Subaru não tinha nenhuma qualidade positiva e não conseguia se tornar útil de forma alguma. Ele era algo como um personagem secundário ou, na melhor das hipóteses, um personagem de alívio cômico, mas ainda estava vivo. Se fosse esse o caso, não havia como a bem-humorada Satela, que podia usar magia e não era honesta consigo mesma, mas era fiel a seus ideais, ou aquele gato espiritual estranho e distante estarem mortos. No mínimo, ele não queria que estivessem. De qualquer forma, tenho que voltar para o porão de saque. Como esse foi o último lugar em que ele esteve antes de sua consciência ser cortada, deve haver algum tipo de pista lá. Assim que pensou nisso, Subaru começou a agir. Era aí que sua rapidez na tomada de decisões podia brilhar. No mundo anterior, a maior parte disso era usada em decisões como não vou à escola hoje, mas agora era importante para ele agir rapidamente e acabar com todas as dúvidas. No entanto, assim que Subaru tomou sua decisão e estava pronto para partir. Ei, garoto! Que tal nos divertirmos um pouco? Infelizmente, Subaru teve seu caminho do beco cortado por 3 homens. Quando Subaru olhou para quem havia falado com ele, não pôde deixar de ficar boquiaberto. Ei, por que está com essa cara de bobo? Aposto que ele não percebia a bagunça em que se meteu. Que tal contarmos a ele, disse outro homem do grupo zombando de Subaru, enquanto sorriam com sorrisos sinistros. Depois de olhar para os homens por mais algum tempo, Subaru sentiu como se estivesse sendo forçado a assistir a uma farsa. Eram 3 homens. Mesmo que você estivesse tentando ser gentil, não poderia chamá-los de bem arrumados. Suas personalidades ruins e sua educação ruim simplesmente transpareciam neles. Eles eram bandidos clássicos. Com tudo isso, Subaru estava sentindo uma incrível sensação de déjà vu. Vocês bateram a cabeça em alguma coisa enquanto eu não estava olhando. Esses eram os mesmos caras que haviam sido o motivo do encontro de Subaru e Satela algumas horas antes. Claro, eles não passavam de personagens secundários, mas era difícil imaginar que 3 outros caras com o mesmo rosto estivessem fazendo exatamente a mesma coisa. Em outras palavras, agora que me encontraram sozinho, vocês querem se vingar, é isso? Entendo que queiram me dar um chute quando estou no chão, mas este não é o momento de lidar com vocês. Vocês. O que diabos você está dizendo? Você perdeu a cabeça ou algo assim? Subaru queria simplesmente sair dessa pacificamente, mas, dada a maneira como esses caras estavam agindo, até Subaru estava começando a ficar irritado. A única razão pela qual ele queria resolver a questão pacificamente em primeiro lugar era porque estava com pressa. Normalmente, Subaru tinha um pavio bem curto. Agora escute aqui, garoto. Se você simplesmente largar tudo que tem e for embora, nós o deixaremos ir. Ah, é isso mesmo? Tudo que eu tenho. Entendi. Estou com pressa, então está tudo bem para mim, na verdade. Mas você tem que ficar de 4 e agir como um cachorro primeiro. Diga, salve-me, por favor também. Muito bem, estou farto de vocês, idiotas. Eles tinham que ir longe demais, não é mesmo? Subaru já tinha perdido o controle. Os homens não estavam preparados para a mudança repentina de atitude de Subaru e estavam tremendo. Dos 3, enquanto permaneciam atônitos, Subaru escolheu o mais magro do grupo para atacar primeiro. Era o que tinha a faca, a fonte da derrota de Subaru antes. Você é o primeiro. Caras como você, que não conhecem a preciosidade da vida, podem ir para o inferno. Subaru acertou o percute na mandíbula do homem com toda a sua força e, em seguida, deu um soco em seu abdômen aberto. O homem se chocou contra a parede e apagou como uma luz.
Subaru imediatamente se moveu para derrubar o próximo homem ao seu lado. Sem conseguir reagir, o chute acertou e o homem caiu. Assim que ele caiu, Subaru atacou o homem restante. Sua investida foi baixa e, com a força dela, ele conseguiu carregar o homem e batê-lo contra a parede. Depois que o homem perdeu o fôlego com o impacto das costas contra a parede, Subaru deu outro chute para acabar com ele. Subaru então se virou para o homem que havia acabado de tropeçar e fez um sinal com a mão. Agora é 1 contra 1. Venha até mim com tudo que você tem. Quem é você para se comportar de forma justa e honesta com esse ataque surpresa? Seu pequeno punk. O homem correu até Subaru e agarrou seu colarinho, tentando empurrá-lo contra a parede. Não é bom o suficiente. Subaru gritou, segurou os 2 pulsos do homem e os puxou para longe. Olhando para o rosto do homem assustado, a expressão de Subaru se transformou em um sorriso diabólico. Não subestime o tempo livre de um faltoso. Passei tanto tempo balançando uma espada porque não tinha nada melhor para fazer que minha força de preensão é superior a 70 quilos de força. Também consigo levantar 80 quilos. O homem gritou quando Subaru esmagou seus pulsos e, assim que ele quebrou a postura, Subaru o atingiu com o cotovelo, e o bandido gritou. Quando Subaru deu a volta por trás dele e colocou os braços em volta de sua cintura, ele disse, se eu o matar acidentalmente, não me odeie muito por isso, mas eu sempre quis tentar fazer um suplex em alguém sem tapetes. Subaru levantou o homem parte do caminho e depois o jogou para trás. Incapaz de reagir, a cabeça do bandido colidiu com a parede atrás deles e ele caiu no chão, imóvel. Depois de se certificar de que os outros 2 homens estavam em silêncio, Subaru foi até o primeiro homem que ele atingiu, o que estava com a faca. Embora o homem tivesse sofrido poucos danos, era possível ver que ele estava suando. Quando Subaru se aproximou, ele tentou sacar sua faca. Mas, ao fazê-lo, Subaru lhe deu um chute implacável no rosto. Ele estava fora. Bem, isso foi fácil. Neste mundo, o mal nunca triunfa, disse Subaru Natsuki enquanto fazia uma pose para comemorar sua vitória. Depois de verificar com certeza que nenhum dos homens havia realmente morrido, Subaru saiu imediatamente do beco. Mesmo com isso, não é como se a situação tivesse melhorado. Tenho que me apressar para ir até o porão de saque. Subaru notou, quando estava saindo, que havia espectadores que estavam impressionados e ofegantes com a surpresa de ele ter saído ileso do beco. Se vocês perceberam que eu estava lá atrás, então deveriam ter ido até os guardas. Subaru pensou, enquanto refriava a vontade de lhes dar um sermão. No momento, ele não podia desperdiçar nenhum minuto. Depois de se vingar no beco, Subaru se dirigiu para a parte mais profunda da favela e, quando chegou à entrada do porão de saque, o sol já havia se afastado bastante do céu. Finalmente eu o encontrei. Demorei muito tempo, caramba, disse Subaru, enxugando o suor da testa e caindo para descansar. Ele passou quase 2 horas correndo antes de finalmente chegar ao seu destino. Eu estava aqui há pouco tempo, então pensei que conseguiria encontrá-la novamente sem me perder, mas... provavelmente, o maior problema era que Subaru não conseguia ler nenhuma das placas. Além disso, não era como se ele pudesse mencionar o nome porão de saque fora das favelas, então ele teve que confiar totalmente em sua memória. Da última vez que viemos aqui, eu estava conversando com a Sátila, e meus olhos estavam nela a maior parte do tempo, então acho que não é surpresa que eu não me lembre muito bem do caminho. Droga, disse Subaru enquanto continuava a pingar de suor. No entanto, o maior pecado que Subaru tinha de enfrentar estava agora bem na sua frente. Embora ele estivesse fazendo o possível para ignorá-lo falando consigo mesmo, seu coração não se deixaria enganar. Ele começou a bater cada vez mais alto enquanto sua pulsação acelerava, e Subaru sentiu suas mãos ficarem pesadas. Sua boca estava seca e seus ouvidos zumbiam repetidamente dentro de sua cabeça, como se alguém estivesse batendo nele. As respostas que Subaru buscava estavam dentro daquele porão de saque. Por um instante,
Subaru teve um flashback enquanto fechava os olhos, o cadáver do velho, seu próprio abdômen aberto e a figura de Satela, que ele havia arrastado para tudo isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Você é um idiota. Bem, é claro que sou, mas você acha que eu realmente vou vir até aqui e depois voltar de mãos vazias? Claro, não era como se Subaru tivesse algum lugar para onde voltar. No momento, este era o único lugar ao qual ele podia se agarrar. Encontrando sua determinação e virando-se para frente, Subaru percebeu que seus joelhos estavam tremendo enquanto tentava andar. Ele deu um tapa nas pernas para se acalmar e, depois de respirar fundo, finalmente seguiu em frente. Na luz alaranjada do início da noite, a porta áspera do porão de saque parecia estar rejeitando-o sem palavras. Tem alguém em casa? Depois de afastar esses sentimentos negativos, Subaru bateu na porta e levantou a voz. O som monótono soou, mas não houve resposta. Com o silêncio incômodo como única resposta, Subaru ficou assustado com esse silêncio e bateu mais forte na porta. Alguém. Eu sei que tem alguém aí dentro. Vamos, me responda. Por favor. Agarrado a um sentimento fugaz de esperança, esperando e rezando para que o que estava acontecendo diante dele fosse de alguma forma um erro, ele bateu com mais força. Incapaz de suportar a força do súbito desespero de Subaru, a porta começou a ranger e suas dobradiças começaram a se dobrar, e então... Pare com isso. O que você está fazendo, tentando arrombar a porta só porque não sabe a senha? A porta foi aberta repentinamente com muita força, e Subaru, que estava encostado nela, foi jogado para trás. Subaru foi jogado a cerca de 5 metros da entrada do porão, onde rolou algumas vezes e depois olhou para cima, completamente assustado. No final do olhar de Subaru estava um velho gigante, careca e de rosto vermelho. O homem tinha roupas esfarrapadas que cobriam seu corpo musculoso, e a luz vermelha do sol poente brilhava em sua careca polida. Em outras palavras, era um velho gigante e de aparência muito enérgica. Quem é você, garoto? Eu nunca o vi por aqui antes. Como você sabia onde encontrar este lugar? Como você chegou aqui? Quem lhe disse? Com uma velocidade impressionante, o idoso diminuiu a distância entre ele e Subaru e levantou Subaru pelo colarinho. Ao sentir seus pés saírem do chão, Subaru rapidamente apreendeu o seu lugar. Subaru achava que, na maioria das circunstâncias, poderia vencer em uma luta, mas essas não eram circunstâncias comuns. Ao ser agarrado por esse velho de 1,87 m de altura, Subaru perdeu toda a vontade de resistir. Meu nome é Natsuki Subaru, o sempre ocupado e nunca livre vagabundo errante. Pelo menos por enquanto, você poderia fazer a gentileza de me colocar no chão. Vamos conversar com os 2 pés no chão, acrescentou Subaru, dando o máximo de si apenas para conseguir fazer aquele pedido indireto. Embora seu primeiro encontro violento no local tenha deixado uma péssima primeira impressão, no final, Subaru foi deixado entrar no porão de saque. Subaru descreveu o homem de quem ele obteve as primeiras informações sobre o porão de saque e disse ao velho gigante que foi ele quem o apresentou ao local. Em frente ao balcão que ficava de frente para a porta de entrada, Subaru sentou-se em uma cadeira fixa destinada a visitantes e se mexeu desconfortavelmente. Havia farpas saindo do assento, e elas continuavam a cutucá-lo na parte de trás. Se ele precisasse ir ao banheiro, aquelas farpas poderiam ter sido o gatilho que o faria estourar. Por que você fica se mexendo desse jeito? Está tão preocupado assim com a localização de suas bolas? Claro que não. Meus meninos estão muito bem. Mas, realmente, essa é a primeira coisa que sai de sua boca nessa situação. Gigante era a melhor maneira de descrever o velho, já que ele não era apenas alto e parecia apertado quando se abaixou atrás do balcão. Quando voltou, tinha uma garrafa de licor na mão e, depois de servir-se de um copo, levou-o aos lábios. Bem, você interrompeu minha hora de beber. Espero que você tenha um bom motivo para vir aqui. Se não, isso é terrível. O sol acabou de começar a se pôr e você já está bebendo?
você vai ter uma morte precoce se continuar assim. Com essa resposta, Subaru, segurando o queixo com a mão e o cotovelo no balcão, deu uma olhada rápida no interior da adega de saque. Não havia um único vestígio da tragédia que Subaru havia testemunhado na noite anterior. Ao olhar para os vários itens roubados espalhados pelo cômodo, ele não sabia dizer se estavam organizados de alguma forma ou não. O velho percebeu que Subaru estava olhando em volta e estreitou os olhos de uma forma conhecedora. Então, garoto, você está interessado em alguns desses produtos, disse ele, indo direto ao ponto. O velho gigante, que havia dado seu nome como Ron, sorriu enquanto se servia de outra dose de licor em seu copo sujo. Na verdade, há apenas 2 motivos para as pessoas virem a este lugar: ou estão trazendo algo que roubaram ou têm algum negócio com os itens roubados. Bem, uma dessas é uma das razões pelas quais estou aqui. Uma das razões, Então, isso significa que você tem alguma outra coisa a fazer aqui. Ron ergueu uma das sobrancelhas enquanto Subaru concordava condicionalmente. Subaru assentiu e, então, relutantemente, sabendo muito bem que provavelmente não seria levado a sério, disse: isso pode parecer um pouco estranho, mas... velho, você morreu recentemente. Subaru decidiu não acrescentar os detalhes sobre o braço decapitado ou a garganta cortada. O velho Ron arregalou os olhos cinzentos por alguns instantes e, como que para sinalizar que o tempo estava voltando, soltou uma gargalhada. Gá! Eu estava imaginando o que você ia dizer. Agora eu posso ser um homem velho com pouco tempo de vida, mas que pena, eu ainda não morri. Suponho que quando você chegar a essa idade, não imagino que seja tão longe assim. Aparentemente, Ron interpretou a pergunta de Subaru como uma espécie de piada nervosa e pegou outro copo para Subaru. Quer um drink? Subaru recusou o álcool com um sinal de mão, seguido de um desculpe, agora não. Subaru conseguiu fazer sua primeira pergunta, mas as outras dentro dele estavam se multiplicando. O cadáver que Subaru tinha visto na adega de saque, não havia dúvida. Definitivamente, era o cadáver do velho que estava sentado à sua frente neste momento. Claro, estava escuro e era a primeira vez que Subaru via um cadáver, então não era como se ele estivesse em um estado de espírito perfeito. No entanto, esse velho tinha tantos traços característicos que Subaru não conseguia se imaginar confundindo com outra pessoa. Mas Subaru poderia voltar à pergunta que acabara de fazer para si mesmo. Ele também havia sofrido ferimentos mortais. Subaru começou a pensar que, de alguma forma, tudo não passara de um sonho. Ele não tinha certeza se podia confiar no que estava dentro de sua própria cabeça. Será que tudo o que aconteceu aqui foi realmente um sonho? Se foi, quanto disso foi um sonho e por que estou aqui, em primeiro lugar? A dor ardente que Subaru sentiu, o calor que sentiu com os toques daquela garota, as dores avassaladoras da culpa, se tudo isso eram apenas vestígios de um sonho, então por que ele estava aqui agora? Faria mais sentido dizer que tudo, desde que ele foi convocado para este mundo, foi um sonho. Ron, você viu uma garota de cabelos prateados por aqui ultimamente? Cabelo prateado? Não posso dizer que sim. O cabelo prateado é uma daquelas coisas que se destacam de uma maneira ruim também, então, mesmo que minha memória esteja começando a me falhar, não acho que eu teria esquecido se visse alguém assim, disse Ron, seguindo com uma risada. Mas isso não fez com que Subaru se sentisse melhor. Ron deve ter notado a seriedade na expressão de Subaru, porque ele tirou o próprio sorriso e disse, beba, colocando um copo na frente de Subaru novamente. Ron inclinou o copo e o encheu com líquido de cor âmbar. Ao ver que Subaru não fazia nada além de olhar silenciosamente para o copo, ele disse mais uma vez, beba. Desculpe-me, mas não estou me sentindo bem agora. Além disso, não sou tão criança a ponto de querer beber para agir como se fosse legal. Do que você está falando? Beber e fazer birra é exatamente o que crianças como você devem fazer. Portanto, vá em frente, tome um grande gole e queime suas entranhas. Quando fizer isso,
Você poderá tossir um monte de coisas que estão presas dentro de você, porque elas não aguentarão o calor. Então beba, disse Ron pela terceira vez, empurrando o copo para Subaru. Dominado por sua atitude, Subaru pegou o copo na mão e levou o líquido âmbar ao nariz. Um forte cheiro de álcool atingiu o interior de seu nariz e o rosto de Subaru se contorceu quando ele quase começou a tossir. No entanto, apesar de toda a resistência de Subaru, havia uma parte dele que queria fazer o que Ron dizia. Subaru achava que afogar os problemas no álcool era a marca de um adulto fraco, mas... Muito bem, aqui vai. Subaru inclinou o copo e bebeu tudo de um só gole. Imediatamente, seu esôfago começou a gritar ao ser queimado. Subaru bateu o copo no balcão. Arg. Gá. Isso é terrível. Está quente. É muito ruim. Urg. Nojento. Não precisa dizer isso tantas vezes. Vamos lá. Você vai perder metade da diversão da vida se não conseguir entender como a bebida é gostosa. Enquanto Subaru vomitava comentários junto com o calor da bebida, Ron gritou com ele e bebeu novamente. Dessa vez, ele pegou a garrafa inteira e bebeu. Depois de beber cerca de 3 vezes mais do que Subaru acabara de beber, Ron deu um arroto forte e sorriu. Mesmo assim, você deve estar orgulhoso de si mesmo. Essa foi uma boa forma. Então, o que acha? Está com vontade de deixar sair alguma dessas coisas que estão dentro de você agora? Sim. Só um pouquinho. Velho, é hora de eu cuidar do outro motivo pelo qual estou aqui. Revertendo o sorriso do velho com um sorriso malicioso, Subaru limpou a boca com a manga e apontou para os fundos do porão, onde parecia estar concentrada a maioria dos artigos de valor roubados. O rosto de Ron assumiu um ar de seriedade, e Subaru lhe disse diretamente: Estou procurando um crachá que tem uma joia incrustada nele. Quero que você me dê isso. Esse era o objetivo original de Subaru. Além de confirmar a segurança de Satela, esse era o principal motivo pelo qual ele estava aqui: recuperar a coisa tão importante para Satela que ela enfrentaria o perigo só para recuperá-la. Embora Subaru ainda se sentisse inseguro quanto ao estado de bem-estar de Satela, ele achava que, se conseguisse pelo menos saber o estado do distintivo, teria uma pista para encontrá-la. Depois que Subaru declarou seu objetivo com todas as suas emoções por trás de suas palavras, Ron fez uma expressão difícil em seu rosto antes de responder. Um distintivo com uma joia. Sinto muito, mas ninguém trouxe nada parecido com isso. Sério? Pense bem sobre isso, tem certeza de que ainda não está ficando senil. Se não consigo me lembrar de quando estou em meu melhor momento com licor correndo por mim, então realmente tenho que dizer que não sei. No entanto, quando o último fio de esperança de Subaru estava prestes a ser cortado, Ron lhe deu um sorriso malicioso. Alguém fez planos comigo para trazer algo ainda hoje. Disseram-me que é algo valioso também, então pode ser exatamente o que você está procurando. Por acaso, a pessoa que eu trouxe é uma garota chamada Felt. É exatamente esse o caso, mas... O quê? Você realmente sabe o nome do ladrão que o roubou? Subaru não pôde deixar de fazer uma pose de vitória. Quando ele achava que havia perdido todas as suas pistas, as coisas se conectaram mais uma vez. O nome de Felt acabara de surgir. Felt, o nome da garota que supostamente havia pegado o distintivo de Satela. Se esse fosse o caso, a existência de Felt provaria a existência de Satela. No mínimo, Subaru poderia ter certeza de que Satela não era fruto de sua imaginação. Eu estava prestes a pensar que meu amor por heroínas de cabelos prateados havia me deixado alucinado. Lamento interromper sua estranha sensação de alívio, mas você não tem nenhuma garantia de que poderá comprar o item de volta, mesmo que ela o traga para cá. Se ele tiver uma joia incrustada nele, terá um preço alto. Ah! Você pode olhar para mim o quanto quiser, mas sinto muito. Eu não tenho nada. Estou eternamente e inigualavelmente sem o tostão. Então você está sem sorte. Ron gritou de volta, pego de surpresa. Mas, assim que ele fez isso,
Subaru levantou um dedo na frente do rosto e o balançou para frente e para trás. Tisque, tisque, tisque. É verdade, talvez eu não tenha dinheiro. No entanto, neste mundo, você não precisa necessariamente de dinheiro para obter coisas. Existe um sistema maravilhoso chamado troca. Você não ouviu falar? Ron não respondeu, apenas acenou com a cabeça em silêncio, incentivando Subaru a continuar. Subaru vasculhou o bolso da calça e, quando tirou a mão, tinha. O que é isso? É a primeira vez que vejo algo assim. Este objeto que estou levantando agora é um item mágico fantástico que pode ser usado para congelar qualquer objeto no tempo. Ele é chamado de telefone celular. Era um celular de tamanho compacto, branco e de modelo fino. Enquanto Ron olhava atônito para esse item misterioso que nunca tinha visto antes, Subaru moveu rapidamente os dedos e, um momento depois, uma luz branca brilhou na escuridão do prédio. Quando um som alto de obturador soou junto com o flash, Ron caiu para trás do balcão. Foi uma reação tão exagerada que Subaru não pôde deixar de rir, mas Ron estava obviamente furioso. O que está fazendo? Está tentando me matar. Não pense que pode me enganar com seus movimentos engraçados. Espere, espere, acalme-se. Respire fundo, relaxe e venha até aqui para dar uma olhada. Ron ainda estava com o rosto vermelho, e não era por ter bebido, mas mesmo assim Subaru estendeu o celular na frente dele. Depois de um olhar duvidoso para Subaru, seus olhos se arregalaram ao ver o que estava à sua frente. Este é o meu rosto. Como você fez isso? Eu lhe disse, não disse. Este é um item fantástico que corta um pedaço do tempo e o congela. Usando esse item, cortei um pouco do seu tempo, pouco antes de agora, e o selei dentro desse dispositivo. Em seguida, Subaru mudou a direção da câmera, apontou-a para si mesmo e tirou outra foto. Quando ele mostrou a tela para Ron novamente, ela mostrava a Subaru fazendo um sinal de paz. Ele corta pequenos pedaços de tempo, sem mais nem menos. O que você acha disso? Muito raro, não é? Não consigo me empolgar muito com essa sua pose esfarrapada, mas isso realmente é. Depois de insultar a pose de Subaru, Ron olhou intensamente para o celular. Subaru fechou o punho e o apertou, encorajado pelo fato de que Ron parecia mais interessado do que ele esperava. É a primeira vez que vejo um desses, mas, basicamente, é um Mitia, não é? Um Mitia? Subaru estava prestes a dizer, é apenas um telefone de flip, mas se conteve. Ron acenou novamente com a cabeça. É como você chama as coisas que podem ser usadas para fazer magia sem abrir um portal, como fazem os usuários de magia. Dito isso, eles são mais usados como presentes do que como ferramentas. Então, os itens mágicos eram chamados de Mitia. Subaru assentiu com a cabeça, achando que a palavra se encaixava muito bem. Ron, que continuava a olhar atentamente para o celular, finalmente o colocou de volta no balcão. Não tenho certeza se posso colocar um preço definitivo nisso. Trabalho aqui no porão de saque há muito tempo, mas esta é a primeira vez que manuseio qualquer Mitia. Posso dizer, no entanto, que certamente seria vendido por um preço alto. Parecia que itens raros chamavam a atenção em qualquer negócio, mesmo para aqueles que trabalhavam no mercado negro. A voz de Ron se acelerou com o entusiasmo e ele esfregou a ponta do queixo enquanto olhava para Subaru. Para ser sincero, mesmo que tenha uma joia incrustada, trocar algo assim por um item puramente decorativo realmente o deixa em desvantagem. Seria melhor trocá-lo por algo mais caro. Bem, na verdade, você não pode compará-lo a nenhum desses objetos roubados que tenho aqui. Para alguém envolvido em atividades ilegais, era estranho que Ron lhe desse uma advertência tão gentil, e Subaru respondeu com um sorriso fraco. Para qualquer outra pessoa, o que Subaru estava tentando fazer deveria parecer estúpido. Não, está tudo bem. Vou trocar esse Mitia pelo distintivo que a Fel te trouxer. Por que você iria tão longe por isso? Esse emblema realmente vale mais do que esse Mitia? Ou você está dizendo que ele vale mais do que o dinheiro pode comprar? Perguntou Ron, incapaz de aceitar a decisão de Subaru.
Honestamente, se Subaru estivesse na mesma situação que Ron, ele achava que poderia ter dito a mesma coisa. Bem, na verdade, eu mesmo ainda não vi o distintivo, mas não acho que ele valha mais dinheiro do que este celular, e tenho certeza de que vou ter prejuízo. Se você entende tudo isso, por que quer continuar com isso? Não é óbvio? Eu quero ter um prejuízo. Ron piscou algumas vezes para Subaru, mas ao mesmo tempo Subaru sentiu uma sensação de alegria, porque essa era a sua resposta. Quero retribuir a alguém. Sou uma pessoa que sempre sente que tem que retribuir um favor. Sou uma daquelas crianças modernas que não conseguem lidar com a sensação de estar em dívida com alguém. Eu não conseguiria dormir à noite. Então, mesmo que eu tenha que sofrer uma grande perda, vou recuperar esse distintivo. Então, parece que esse distintivo não é realmente seu. É isso mesmo? Ele pertence a uma linda garota de cabelos prateados que salvou minha vida. Não entendo porquê, mas é muito precioso para ela. Mas e a pessoa que salvou você? Por que ela não está aqui? No momento, estou procurando por ela. Na verdade, neste momento, nem tenho certeza se ela não é um produto da minha imaginação que criei porque estava me sentindo mal. Subaru apertou o punho e riu de sua ansiedade anterior colocando-a em palavras. Subaru ia recuperar o distintivo e, mais uma vez, encontrar aquela garota. Ele queria ver o sorriso dela. Você é um grande idiota, não é? Riu Ron enquanto olhava para Subaru e sua determinação. Depois de passar pela primeira rodada de negociações, Subaru passou o tempo seguinte conversando com o velho Ron. Dado o interesse que Ron parecia ter pelo Mitia, Subaru pensou consigo mesmo que os aparelhos eram algo de que os homens gostavam, independentemente do mundo em que estivessem. Seja por suas roupas ou por isso, você realmente tem muitas coisas estranhas em você, não é? Quero dizer, essas coisas aqui são deliciosas. Eu sei, certo? E, espere. Achei que você tinha dito uma mordida. Esses são meus salgadinhos de milho. Essa é a última comida que eu tinha comigo. Oh, não seja tão mesquinho. Se você guardar algo tão saboroso como isso só para você, vai cair direto no inferno, eu lhe digo. Ah, e você não vai, por ter comido tudo isso sozinho? Culpar os outros enquanto você mesmo faz o mesmo é um péssimo hábito de vocês, baby boomers. Eu disse, pare de comer isso. Subaru pensou que estava apenas sendo gentil ao compartilhar alguns de seus lanches, mas depois de ver todos eles serem comidos daquela forma, ele certamente se arrependeu. Ao colocar os sacos de salgadinhos vazios de volta na sacola da loja de conveniência, ele estava quase chorando. Quando ambos ouviram uma batida na porta, já estava bem perto do pôr do sol. Foi quando Subaru estava começando a cochilar e, quando olhou para cima, viu Ron mover seu corpo gigante levemente em direção à porta. Depois de encostar discretamente uma orelha nela, Ron sussurrou. Para os ratos gigantes. Nós damos veneno. Para a grande baleia branca. Emprestamos um anzol de pesca. Ao nosso mais honrado grande dragão. Nós dizemos, queime no inferno. Para cada uma das perguntas curtas de Ron, veio uma resposta direta. Junto com a batida especial, aquelas deviam ser senhas. Satisfeito com as respostas, Ron destrancou a porta. Desculpe-me por ter demorado tanto, velho Ron. Eu tinha alguém muito persistente em meu encalço, e levei muito tempo para despistá-lo. Com um tom amigável em sua voz, uma jovem passou por Ron, gabando-se de suas façanhas. O cabelo loiro da garota era semilongo e seus olhos eram vermelhos como os de um coelho. Do lado de sua boca, aparecia um dente canino malicioso. As roupas que ela usava pareciam fáceis de vestir, mas estavam em frangalhos. Subaru se levantou sem pensar, causando um barulho. A garota imediatamente olhou em sua direção e tirou o sorriso do rosto. Quem está falando? Ei, Ron. Eu lhe disse que traria algo grande, então não queria que ninguém estivesse aqui, não é? Entendo como você se sente, mas aquele garoto ali tem alguns negócios com você, Felt.
E não é completamente alheio àquela grande coisa que você disse que estava trazendo. A resposta de Ron só deixou Felt mais desconfiada. Pela forma como ela estava inconscientemente aproximando a mão do peito, parecia que era ali que ela estava guardando o distintivo. Felt continuou a se manter em guarda enquanto olhava para Subaru. O que há com aquele cara? Você não me traiu, não é mesmo, Ron? Há quanto tempo você acha que estamos trabalhando juntos? Eu nunca faria algo assim. A única razão pela qual ele está aqui é porque acho que ele tem uma oferta para você que não é tão ruim. Ron deu uma piscadela para Subaru, certo? Embora se sentisse enojado por ter sido observado por um velho, Subaru limpou a garganta para ajudar a dissipar o nervosismo e, ignorando o olhar contínuo de Ron, virou-se para encarar Felt. Não precisa ficar tão nervosa. Por que você não se senta e toma um copo de leite primeiro? Pare com essa sua cara de bobo. Posso dizer que você não sabe o que está fazendo. Olhe, não sei o que você está tramando, mas não estou interessada em nada que você tenha a dizer, a menos que eu tenha certeza de que isso significa mais dinheiro para mim. Portanto, vá em frente e vá direto ao ponto. A reação de Felt foi fria. Os ombros de Subaru caíram ao ver como sua primeira impressão foi ruim, mas... Eu implorei a este velho aqui para me dar algum tempo para falar com você, mas, meu negócio é, na verdade, com esse distintivo que você tem escondido em seu bolso. A garota ergueu as sobrancelhas com o nível de sua cautela. Subaru sabia não apenas sobre seu roubo, mas também sobre o que ela havia roubado. Mas Subaru levantou as duas mãos na frente dela, tentando acalmá-la. Não estou planejando fazer nada. Só vim aqui para conversar. Ou seja, para negociar. Subaru, então, com as duas mãos ainda no ar, apontou para uma pequena mesa perto do balcão. Vamos buscar um resultado em que ambos saiamos vitoriosos. Em outras palavras, uma situação em que todos saem ganhando. Após uma breve pausa, Felt assentiu e ambos se sentaram em cada lado da pequena mesa. Ron então serviu 2 copos de leite e os colocou na frente deles. Eu lhe darei o lugar este leite, mas você está por sua conta quando se trata de negociar. Não se preocupe, eu vim aqui preparado para ter tudo tirado de mim. Apenas me observe enquanto eu perco tudo, disse Subaru, batendo o punho na outra mão como se estivesse se gabando, prestes a entrar em uma luta, embora não dissesse nada de que se orgulhasse. Ron bufou, mas Felt, que já havia começado a beber seu leite, torceu o rosto. Ei, Ron. Você não diluiu esse leite, não é? O gosto está horrível. Por que todo mundo tem que insultar as bebidas? Estou sendo gentil com você, disse Ron antes de pegar sua mão gigante e mexer no cabelo de Felt. Subaru achou que Ron ia arrancar a cabeça de Felt, mas estava claro no rosto de Ron que ele não queria fazer mal e estava apenas dando tapinhas na cabeça dela, como qualquer velho faria com seu neto. Além disso, a Felt parecia acostumada com isso. Vocês dois parecem mais próximos do que eu imaginava. Estou me sentindo solitário aqui sozinho. Não diga algo tão fraco assim quando você tem um rosto tão horrível quanto o desse velho. Já insultaram meu rosto antes, mas realmente, tão ruim quanto esse cara. Vamos lá, gritou Subaru, chocado, enquanto olhava para a careca de Ron e ficava horrorizado. Embora Subaru não tivesse os traços mais bonitos e fosse frequentemente confundido com algum tipo de bandido, ele não achava que eles fossem tão ruins a ponto de serem comparados a esse gigante de 1,80 m de altura. Você tem razão. Desculpe-me por isso, fui longe demais, respondeu Felt. Aqui é onde eu gostaria de dizer que, para me compensar, eu gostaria que você me chamasse de irmão mais velho em uma voz fofa pelo resto da discussão, mas eu vou em frente e vou perdoá-la por enquanto. Você precisa ter cuidado para não dizer nada muito ofensivo, ou... Ron, o que é de errado? Estou começando a achar que vocês dois se uniram só para vir aqui e me irritar. Ron estava sorrindo, mas uma veia estava saltando de sua testa. Subaru e Felt se entreolharam e deram de ombros. Ron soltou um suspiro profundo.
Quando eu pensava que Felt tinha feito um novo conhecido da idade dela, você se mostra tão perverso quanto os outros. Ron, por favor. Eu sei que você acha que está ajudando, mas vou pedir que pare de dizer coisas tão embaraçosas, disse Felt. Além disso, mais ou menos da idade dela. Embora eu suponha que, da sua perspectiva, todos os outros pareçam ter a mesma faixa etária. Subaru deu outra olhada em Felt, mas, mesmo levando em conta o fato de que ela provavelmente era mais magra do que deveria, parecia ter uns 12 ou 13 anos. Se você quisesse dar a ela o benefício da dúvida e dar asas à sua imaginação, ela poderia passar por ter 14 anos de idade. A diferença de idade era suficiente para que Subaru se sentisse constrangido se Felt fosse chamada de sua conhecida ou amiga. Mas, deixando de lado a análise de Subaru, a discussão de Felt e Ron continuou sem ele. O que você acha que vai acontecer com você se continuar com essa sua atitude de lobo solitário? Mais cedo ou mais tarde, vou ficar velho demais para poder cuidar de você. Você realmente acha que pode se virar sozinha? Quantas vezes você já me disse isso? Não é um sinal de senilidade dizer a mesma coisa várias vezes? Mas, fora isso, vai demorar muito para você ficar velho demais para qualquer coisa, e antes que isso aconteça eu vou. Você vai fazer o quê? Subaru disse, entrando na conversa, enquanto a frase de Felt se perdia. De repente, a Felt olhou para cima, irritada. Como ele parecia ter feito uma pergunta que não deveria e estava correndo o risco de estragar o clima, Subaru limpou a garganta. Eles haviam se desviado muito do assunto e era hora de voltar ao ponto principal. De qualquer forma, vamos em frente e começar nossas negociações. Então, Felt. Você tem esse distintivo, certo? Sim, eu tenho. Subaru foi direto ao ponto e, em resposta, Felt respondeu honestamente. Com a mão no bolso do peito, Felt tirou algo e colocou silenciosamente sobre a mesa. Era o emblema que Subaru estava procurando. O que primeiro chamou a atenção de Subaru foi o desenho em forma de dragão. O distintivo em si era do tamanho que caberia facilmente na palma da mão. Embora Subaru não pudesse dizer exatamente de que material era feito, o desenho do dragão alado era intrincado e, na boca aberta do dragão, havia uma joia vermelha que o tornava único. Subconscientemente, Subaru foi atraído pelo brilho da joia no centro do distintivo. Então, a voz de Felt chamou a atenção de Subaru e o trouxe de volta para onde estava. Ela então deslizou o crachá para a borda da mesa, como se quisesse lembrá-lo de que ainda não era dele. Agora é sua vez de me mostrar o que você tem. Como você pode ver, este não é um distintivo comum, e eu tive muito trabalho para obtê-lo. Se você conseguir me mostrar algo que corresponda tanto ao distintivo quanto aos meus esforços, ambos ficaremos felizes, certo? Embora eu veja que você está tentando me testar com esse seu sorriso maligno, sinto muito. Só tenho uma carta para jogar. Afinal de contas, você teria que procurar muito para encontrar alguém tão pobre quanto eu. Subaru estendeu o peito com orgulho, mas Felt não parecia muito feliz. No momento em que eu digo pobre, todo mundo faz essa cara para mim, não é? Pensou Subaru. Mas, deixando de lado os sentimentos de Subaru, ele foi em frente e jogou sua única carta. Subaru bateu com o celular na mesa e, como ele pensava, Felt pareceu confusa. No entanto, essa reação era exatamente a que ele estava procurando. Subaru ligou a câmera do celular e... Pegue isso. Disparo contínuo de 9 quadros por segundo. O quê? O que você está? Ei, o que está acontecendo com esse barulho e por que está tão brilhante? Uma luz branca piscou e um som mecânico de obturador soou várias vezes em um ritmo rápido. Felt parecia ter algo a dizer sobre a terrível falta de educação de Subaru, mas antes que ela pudesse abrir a boca, Subaru segurou a tela do celular na frente do rosto dela. Ao ver a si mesma na tela, ela arregalou os olhos e disse, isso é isso mesmo. Eu fiz uma cópia de você. Esse Mitia corta uma fatia do tempo de alguém e a armazena.
Quero trocar esse Mitia por esse distintivo que você tem. Tendo jogado sua melhor carta logo de cara, Subaru conseguiu empurrar as negociações a seu favor. Essa era uma tática de negociação estabelecida e, dependendo da situação, poderia ser usada para forçar uma conclusão imediata. É claro que isso também significava dizer à pessoa com quem você estava negociando que não tinha cartas mais fortes para jogar, e Subaru já havia dito isso em primeiro lugar, mas parecia funcionar. Estou vendo. Isso é incrível. Ron, por quanto você acha que esse Mitia seria vendido? Felt olhou para a tela e acenou com a cabeça algumas vezes, mas Subaru achou que a reação dela foi incrivelmente indiferente. Seus olhos não se iluminaram e ela nem sequer pegou o celular nas mãos para olhar mais de perto. Ela não estava interessada nos usos do celular ou em sua raridade, mas apenas em quanto dinheiro ela poderia transformá-lo. Então, esse fascínio por coisas de alta tecnologia também se limita apenas aos homens neste mundo. De alguma forma, isso me faz sentir muito triste e solitário. Oh, cale-se! Qual é o motivo de tanto alarde? Se esse suposto Mitia puder ser vendido por mais do que esse distintivo, então eu não poderia estar mais feliz. Para isso, confio no Ron para me dar uma avaliação adequada. Bem, não posso dizer exatamente por quanto acho que ele seria vendido. Para ser sincero, não acho que os dois objetos possam ser comparados. Acho que esse distintivo poderia ser vendido por muito dinheiro, mas não tanto quanto esse Mitia. Em outras palavras, acho que você tem muito a ganhar ao fazer essa troca, Felt. É isso que eu acho. Estou vendo, estou vendo. Se for esse o caso, então por que não? Felt pareceu satisfeita quando a negociação recebeu o selo de aprovação de Ron. Embora a reação de Felt tenha sido um pouco diferente do que Subaru esperava, parecia que a troca aconteceria como planejado, e Subaru não poderia estar mais feliz com isso. No entanto, assim que ele estendeu a mão sobre a mesa para pegar o crachá, Felt o interrompeu. Espere. Nossas cartas foram jogadas, mas isso não significa que eu não vá tentar adoçar o acordo. Não tenho certeza de como me sinto quando você diz isso de forma tão simples e clara, mas não importa o que você diga ou faça, eu não tenho mais nada. Como eu disse antes, estou inigualável e infinitamente falido. Não sou tão cruel assim, afinal, o próprio Ron disse isso. Seu Mitia vale mais do que esse distintivo. No entanto, duvido que você não tenha mais cartas para jogar. Felt se levantou e olhou para Subaru. Os olhos vermelhos dela estavam iluminados, e ele podia ver que ela o estava avaliando. Um suor frio escorreu pelas costas de Subaru. Subaru já tinha jogado a carta mais forte que podia em suas negociações até agora. No entanto, Subaru ainda tinha algumas outras coisas com ele que ele achava que poderiam ser valiosas neste mundo. Na pior das hipóteses, ele achava que poderia jogar mais algumas cartas, mas... Eu disse para não se preocupar, não disse. Não pretendo tentar tirar mais nada de você. Ficarei feliz o suficiente se souber que posso transformar isso aqui em dinheiro. Felt bateu palmas de leve e sorriu, parecendo satisfeita com a expressão de ansiedade no rosto de Subaru. Subaru engoliu em seco ao ver a reação de Felt e, respirando fundo algumas vezes, desviou o olhar na esperança de conseguir esconder o quanto estava abalado. Então, se esse é o caso, o que você quer dizer quando afirma que ainda quer adoçar o acordo? Isso. É simples. Significa apenas que você não é a única pessoa com quem estou negociando. Subaru parecia confuso, mas Felt estendeu o dedo indicador e explicou. A razão pela qual eu roubei o distintivo foi porque alguém me pediu, em troca de 10 moedas de ouro abençoadas. Então você já tem um preço acertado com a pessoa para quem você o roubou. 10 moedas de ouro, hein? Eu realmente não entendo quanto é isso, mas... Subaru olhou para Ron, que entendeu a dica e acenou com a cabeça. Se fosse eu, talvez conseguisse vender esse distintivo por 4, no máximo 5 moedas de ouro. Há também a possibilidade de eu ser convencido a baixar para 3.
Então isso significa que eles já estão pagando o dobro do valor? Você não a ouviu. Ela disse moedas de ouro abençoadas. Elas são feitas de ouro abençoado, que é muito mais raro, de modo que 10 moedas de ouro abençoadas valem mais que 20 moedas de ouro. Então eles estão pagando 4 vezes mais. Por que está tão surpreso? Com esse seu mitia, mesmo na pior das hipóteses, você poderia facilmente conseguir 20 moedas de ouro abençoadas. Além disso, provavelmente há colecionadores por aí que pagariam ainda mais. Você não pode nem comparar os dois. Subaru realmente não entendia o custo geral das mercadorias neste mundo, mas achava que as moedas de ouro eram a moeda mais valiosa. A ideia de que o valor do seu celular era medido em uma moeda ainda maior do que essa, e não apenas uma ou duas, mas 20 moedas, foi o suficiente para pegá-lo de surpresa. Se esse mitia realmente atingir um preço mais alto, então não tenho intenção de honrar um acordo anterior com outra pessoa e não tenho problema em dizer isso a ela. Então por que está dizendo que vai adoçar o negócio? O sorriso malicioso de Felt se transformou em um sorriso ainda mais vil. Se eu disser a eles que você fez uma contraproposta tão ridícula, se eles ainda quiserem o distintivo, você não acha que eles tentarão me oferecer algo mais? Em outras palavras, é isso que você está dizendo? Se o outro lado se virar e oferecer mais de 20 moedas de ouro abençoadas, então, se você não me mostrar todo o resto de suas cartas, não terá chance. O sorriso vilanesco de Felt se tornou tão vilanesco que chegou a um ponto de ruptura e se tornou algo mais refrescantemente triunfante quando ela disse essas últimas palavras. Por outro lado, com essa virada sinistra dos acontecimentos, a expressão de Subaru começou a se confundir. Então, quando você planeja se encontrar com essa pessoa que a encarregou de roubar o distintivo? Presumo que você me deixará participar das negociações, certo? É claro que, se eu o colocar em desvantagem demais, posso acabar perdendo parte do dinheiro que há para ser ganho. Mas não se preocupe com o local, vamos nos encontrar aqui, disse Felt, batendo na borda da mesa com o dedo, antes de se apoiar no encosto da cadeira e olhar para Ron. Enquanto o velho Ron estiver por perto, a maioria das pessoas esquecerá o uso da violência como uma opção. Só de pensar em ter que lutar contra esse velho assustador, você sente um arrepio na espinha, não acha? Felt olhou para Subaru em busca de concordância e, depois de dar uma rápida olhada em Ron, Subaru assentiu várias vezes. Por outro lado, Ron não parecia muito incomodado com o fato de terem esse tipo de opinião sobre ele. Você realmente não consegue fazer nada sem mim, não é, Felt? Eu me preocupo com você. Gostaria de tomar outro copo de leite. Também tenho algumas outras coisas que são um pouco mais doces. Ron começou a se parecer com o avô que mima a neta como se ela fosse um gatinho fofo. Ron parecia entusiasmado enquanto servia outro copo de leite para Felt. Subaru olhou para os dois e soltou um suspiro exasperado. Sério, se você já tinha chamado essa pessoa aqui em primeiro lugar, estava planejando tentar negociar o preço com ela mesmo que eu não aparecesse? É claro que sim. O quanto você acha que eu tive que passar para roubar essa coisa? E se eu, coitadinha, tivesse que me encontrar com todos eles sozinha e fosse convencido a não receber a recompensa? Isso não seria triste? Pobrezinha de mim, hein? Felt era pequena e magra e, embora, pela aparência externa, alguém pudesse se sentir tentado a descrevê-la como tal, dada a personalidade forte e teimosa que ela tinha, Subaru tinha dificuldade em pensar nela como indefesa. Pensando em quando Felt fugiu depois de roubar o distintivo, ela deixou Subaru para morrer quando ele estava sendo atacado por aqueles bandidos. A lembrança desse episódio deixou Subaru um pouco irritado, por isso ele não pôde deixar de tocar no assunto. Por falar nisso, você não se lembra de mim? Já nos encontramos em algum lugar antes. Quero dizer, a menos que tenha sido um encontro realmente chocante, acho que não me lembraria de você. Estou bastante ocupada e, para ser sincera, você parece bem simples. Apenas seu cabelo e suas roupas se destacam. Felt gargalhou.
Pelo que ele pôde perceber pela forma como ela disse, Subaru não achava que a Felt estivesse mentindo. Havia também o fato de que ele acabara de ser insultado pela simplicidade de sua aparência, o que foi suficiente para deixá-lo em estado de choque. Estava começando a parecer que realmente não existia decência humana comum neste mundo. Não se alguém pudesse se esquecer tão facilmente de passar pela cena de uma tentativa de assassinato e roubo. Mas, por outro lado, havia pessoas como Satela, que salvou Subaru mesmo sem ter nada a ganhar com isso, e esse velho que, apesar de ser um pouco vilão, você simplesmente não conseguia odiar. Mesmo nesse mundo diferente, não era como se todos fossem iguais. Não seria correto julgar todo mundo com base nas ações de alguns poucos vilões. De qualquer forma, já chega de falar de sua terrível memória, Felt. Quando é que a outra pessoa deve estar chegando? Não sei se estou gostando de sua atitude. Mas eu disse que terminaria o trabalho até o pôr do sol, então combinamos de nos encontrar aqui depois do pôr do sol. Como o sol já se pôs, eles devem estar chegando a qualquer momento, eu acho. Essa conversa pode ter acionado um sinalizador de evento, pois logo em seguida houve uma batida forte na porta. As três pessoas na mesa olharam uma para a outra. Você contou a eles sobre a batida especial? Ah! Não, eu não sabia. Provavelmente é para mim, então vou checar. Felt deu a língua para Ron e ela pulou da cadeira e foi até a porta. Pelo modo como ela agia, você pensaria que ela era a dona do lugar. Você realmente concorda em deixá-la se safar com isso? Subaru disse quando se virou para Ron. Bem, não é como se eu tivesse acabado de conhecê-la. Nós nos conhecemos há muito tempo. Acho que posso deixar que ela dependa de mim de vez em quando. Subaru pensou que Ron realmente parecia muito feliz por ela depender dele, pois o velho foi até o fundo do porão e voltou com um grande porrete. A clava tinha o comprimento aproximado de uma espada de kendo de bambu e parecia ser feita de madeira. Na ponta e em vários lugares havia pontas afiadas, e parecia que um golpe certeiro deixaria facilmente um ferimento fatal. A comparação mais próxima seria com um taco com pregos, mas mesmo nesse mundo parece que os tacos são um equipamento padrão. Empunhar um porrete como aquele parecia combinar com o velho musculoso de 1,80 metros de altura. Subaru pensou que, se suas roupas estivessem um pouco mais rasgadas e ele estivesse usando uma tanga, seria um ajuste ainda mais perfeito. Ao ver sua figura incivilizada em toda a sua glória, até mesmo eu não consigo evitar de estremecer e sorrir ao mesmo tempo. Você gosta mesmo de falar demais, não é? A quem você acha que deve agradecer por ter chegado até aqui? Ai de mim, acrescentou Ron, balançando a cabeça. Subaru olhou de volta para Ron por alguns instantes. Bem, para ser sincero, estou muito grato por sua ajuda. Não é que tudo tenha terminado ainda, mas estou quase lá, e a única razão pela qual as coisas estão indo tão bem para mim é por causa de sua ajuda, então, obrigado. Se de repente você começar a ser sincero comigo desse jeito, não vou saber o que fazer, disse Ron em resposta aos agradecimentos de Subaru, coçando a cabeça careca antes de soltar um suspiro profundo. Você tem mais a agradecer a si mesmo por ter encontrado este lugar e ter usado o que tinha com você. Eu não fiz nada que merecesse seu agradecimento. Você sabe que isso não é verdade. Afinal de contas, Ron, você sabia que a Felt estava planejando discutir o preço do que ela roubou aqui com alguém, certo? Então, assim que eu ouvi o que eu tinha a dizer, você teve todos os motivos para me expulsar. Foi você quem me deu a chance de falar com a Felt. É claro que foram meus esforços que levaram a isso. Como era importante, Subaru teve que dizer 2 vezes. Quando Subaru apontou orgulhosamente o polegar para si mesmo, a expressão de Ron se complicou e ele ficou em silêncio. Pensando que Ron finalmente havia se cansado de suas travessuras, Subaru começou a se arrepender de sua ânsia em elogiar a si mesmo. Eu não chamaria o que sinto de obrigado, mas, se um de nós deve agradecer ao outro, deveria ser eu, e não você, murmurou Ron,
suavemente, no momento em que o sentimento de arrependimento de Subaru começava a aparecer em seu rosto. As rugas do velho se aprofundaram enquanto ele sorria. Há o fato de que você tem uma tia e depois as suas roupas e sua aparência. Você vem de uma família muito rica, não é? Bem, eu não diria exatamente isso. Você não precisa esconder isso. Aposto que não pode tornar público o fato de que a Felt roubou o distintivo. Se não for por outra razão, estou muito grato pelo fato de você estar tentando resolver isso de forma pacífica. Parecia que Ron havia tirado suas próprias conclusões sobre o passado misterioso de Subaru e que, em sua cabeça, Subaru era um cavalheiro muito atencioso. Felt e eu, estamos juntos desde que ela se lembra, desde que ela era uma garotinha, disse Ron. Eu me lembro de você ter dito algo assim há pouco tempo. Vocês dois estiveram aqui esse tempo todo. Subaru acenou com a cabeça na direção da área de favela ao redor. Ron acenou com a cabeça. Em um lugar como este, todos estão lutando para sobreviver. Nesse tipo de ambiente, os jovens tendem a se juntar a gangues de outros como eles, mas Felt realmente não é adequada para isso. Se a maneira como ela está agindo é a maneira como ela age com todos, não estou muito surpreso. Até agora, a atitude da Felt parecia resoluta e ousada, mas, embora isso parecesse bom, não havia dúvida de que toda essa resolução estava voltada para seus próprios fins. Se você agir assim, pensou Subaru, qualquer pessoa que queira ter um relacionamento mutuamente benéfico com você não ficará muito contente. Mas não há também um problema na forma como ela aborda você, Ron. Não quero ser rude nem nada, mas acho que parte do motivo pelo qual o egoísmo dela ficou tão ruim é porque você está sempre ao lado dela. Não tenho nada a dizer sobre isso. Afinal, é verdade que tenho a tendência de mimá-la, disse Ron suavemente enquanto passava a mão na cabeça careca. A maneira como o velho olhou quando disse isso deixou claro para Subaru que Ron sentia que Felt era da família dele. Eles provavelmente não eram parentes de sangue, mas, pelo menos do lado de Ron, havia um vínculo claro entre eles. Bem, espero que não seja uma coisa unilateral, murmurou Subaru, sem saber ao certo de quem se tratava. Mas Ron deve ter ouvido, porque ele sussurrou, não me importo, mesmo que seja assim. Na verdade, seria melhor se fosse assim. Mas, naquele momento, parecia que o tempo deles havia acabado. O que vocês dois estão fazendo? Murmurando entre si. É assustador, então parem com isso, disse Felt, irritada, ao voltar. Atrás de Felt, que estava fazendo um péssimo trabalho ao dar um sorriso falso, havia mais uma pessoa. Eu tinha razão, era para mim. Estamos aqui, gostaria de se sentar? Felt fez um sinal, empurrando Subaru para o lado, e se voltou para a pessoa atrás dela, tentando ser cortês. Quando Subaru olhou para cima, preparando-se para enfrentar a próxima pessoa com quem teria de negociar, ficou um pouco surpreso. Felt convidou uma mulher incrivelmente bela. Ela era muito alta para uma mulher, quase da mesma altura de Subaru, e parecia ter 20 e poucos anos. A bela mulher tinha olhos que se inclinavam para baixo em direção às bordas e tinha uma certa calma. Uma coisa que se destacava nela na escuridão do porão de saque era a brancura quase doentia de sua pele. Ela usava um casaco preto, mas a frente estava aberta e dava para ver que as roupas por baixo também eram pretas e estavam bem ajustadas à sua pele. Embora fosse bastante magra, ela definitivamente tinha curvas onde elas deveriam estar e um corpo muito bonito em geral. Assim como Subaru, a mulher também tinha cabelos pretos, o que parecia ser muito raro neste mundo. Seu cabelo estava preso em uma trança que chegava até os quadris, cuja ponta ela girava nos dedos. Em suma, ela era uma mulher mais velha encantadoramente bela. Para Subaru, que não tinha experiência real com mulheres, mesmo em seu próprio mundo, ver uma mulher como essa era tão novo para ele que não pôde deixar de ficar extremamente nervoso. Já tendo perdido a calma, Subaru seguiu as instruções de Felt e cedeu sua cadeira sem reclamar. A Felt se sentou naquela cadeira, e Ron se sentou à esquerda dela.
Subaru ficou à direita de Felt, incapaz de esconder seu nervosismo. Com tantas pessoas aguardando sua chegada, a mulher não parecia chateada, mas parecia intrigada. Tenho a sensação de que há muitas pessoas não relacionadas aqui. Não posso me deixar ficar em uma posição em que o preço seja reduzido, sabe? É a sabedoria dos fracos. De qualquer forma, Subaru, vá buscar algumas bebidas para nós. Felt fez um sinal para Subaru com a mão, como se estivesse dando ordens a um empregado, mas Subaru não conseguiu responder. Então foi até o balcão e pegou alguns copos relativamente limpos, encheu-os de leite e voltou à mesa para colocá-los. A mulher disse obrigada a Subaru antes de olhá-lo de cima a baixo. Entendo que o velho esteja aqui, mas quem é este? A mulher deve ter percebido, pelo comportamento de Subaru, que ele não estava muito acostumado com o lugar. Em vez de desconfiar dele, ela fez uma pergunta simples. Em resposta, Felt sorriu seu sorriso maligno. Esse cara aqui é seu rival. Ele veio para negociar também, declarou ela, e seu processo de adoçar o acordo começou. Estou entendendo. Agora entendo o que está acontecendo, disse a mulher antes de tomar um gole de seu copo e lamber o leite que ficou em seus lábios. A mulher, que atendia pelo nome de Elsa, emitia um ar de erotismo em cada movimento que fazia. Enquanto Felt explicava a situação atual para Elsa, ela olhou várias vezes para Subaru, o que o deixou tão confuso que ele mal conseguiu lidar com a situação. É assim que as coisas são, então agora vamos começar a disputa. Não me importo muito com quem ficará com o distintivo, portanto, ele irá para aquele que puder me oferecer o melhor negócio. Essa é uma boa atitude que você tem. Não posso dizer que não gosto dela. Então, quanto aquele rapaz ali disse que pagaria por ela? Elsa disse originalmente que pagaria 10 moedas de ouro abençoadas. Se o Subaru ia competir com a oferta dela, ela deve ter pensado que ele havia oferecido mais dinheiro. Pensando que seria melhor não ficar esperando para ver, ele pegou o celular pela terceira vez e demonstrou seu uso. Um flash iluminou o interior do porão e a imagem de Elsa foi capturada pelo aparelho. Elsa levantou as sobrancelhas em resposta às ações repentinas de Subaru, mas ele imediatamente lhe mostrou a tela. O que eu tenho a oferecer é este Mitia. É um item raro e provavelmente é o único no mundo inteiro. De acordo com esse homem musculoso, ele deve ser vendido por mais de 20 moedas de ouro abençoadas. O Mitia. Elsa disse, olhando para si mesma na tela e balançando a cabeça lentamente. Com isso, Elsa deveria ter percebido que Subaru estava querendo negociar o distintivo, e não pagar imediatamente, e que sua oferta não era um blefe. Elsa tirou uma pequena bolsa de couro do bolso e a colocou sobre a mesa. Na bolsa, provavelmente estava o pagamento que ela havia preparado para o crachá. Subaru pôde ouvir o som de objetos de metal pesado se chocando quando ela o colocou no chão. Felt fixou os olhos na bolsa como um gato curioso, enquanto Ron a repreendia sem palavras. Elsa colocou seus dedos brancos em cima da bolsa que havia colocado sobre a mesa. A verdade é que meu empregador me deu um pouco mais. Caso você tivesse dúvidas sobre o preço, então tenho um pouco mais a oferecer. Seu empregador? Então você está apenas seguindo as instruções de alguém para pegar o crachá? Perguntou Subaru. É isso mesmo. Quem quer o distintivo não sou eu, mas meu empregador. Por acaso você está envolvido no mesmo tipo de trabalho que eu? Se esse fosse o caso, isso significaria que você teria que estar desempregado. Então, esse garoto desempregado aqui está dizendo que pagará um preço muito mais alto do que você ofereceu. Quanto seu mestre está disposto a pagar? Perguntou Felt, desafiando Elsa. Elsa abriu silenciosamente a boca da bolsa e a virou. O que saiu de lá foram várias moedas de ouro abençoadas e brilhantes. Os olhos de Felt brilharam quando ela viu as moedas se sobrepondo umas às outras, e até Ron fez um som em sua garganta. Subaru estava mais preocupado com o número do que com as moedas em si. Se ele contasse corretamente. 20 moedas, exatamente, disse Elsa. Isso é tudo que meu empregador me deu. Foi o que eles decidiram que seria suficiente para pagar pelo distintivo, mas,
Estou certa em pensar que as estimativas deles podem ter sido um pouco erradas, perguntou Elsa, dirigindo sua pergunta a Ron, e não a Filch. Depois de contar as moedas, Ron olhou para Subaru, que parecia nervoso, e depois sorriu. Não há motivo para você agir como um bebê. Você deveria estar envergonhado. Você não é um homem. É verdade que 20 moedas de ouro abençoadas é uma quantia ultrajante. No entanto, eu me lembro de ter dito que, na pior das hipóteses, seu Mitia deveria ser vendido por 20 moedas de ouro. Em outras palavras, ele vale mais do que isso. Ron pegou sua mão gigante calejada e deu um tapinha na cabeça de Subaru. Do meu ponto de vista, as negociações estão a favor do garoto. Sem ofensa ao seu empregador, mas parece que você terá de devolver o dinheiro a ele, disse Ron, empurrando as moedas de volta para Elsa. Subaru soltou um grito de entusiasmo. A Filch ergueu as mãos para o alto para indicar que não tinha problemas com a decisão, e a Elsa deu de ombros, mas não parecia tão descontente assim. Subaru fez uma pose de triunfo, mas essa ação exagerada só o fez se destacar da multidão. O quê? Estou feliz. Está bem? Deixem-me estar. Esta é a primeira vez que eu realmente realizo algo aqui. O que é de errado com uma pequena comemoração? Disse Subaru, envergonhado. Eu não disse nada. Se você quer comemorar, então comemore. Desde que eu receba meu dinheiro, estou feliz, disse Filch. Meu empregador não precisa desse crachá, portanto não tenho motivos para pedir que reconsidere, acrescentou Elsa. A Filch e a Elsa pareciam desinteressadas com as travessuras de Subaru. No entanto, embora Subaru não fosse tão mesquinho a ponto de esperar que Elsa implorasse e suplicasse, ele achou estranho o desinteresse dela, apesar de as negociações não estarem indo a seu favor. Bem, sinto muito, Elsa. Imagino que seu empregador vai ficar com raiva de você. Não há como evitar isso. Seria diferente se eu fracassasse porque fui eu quem cometeu um erro, mas, neste caso, a culpa é do meu empregador por achar que poderia se safar pagando tão pouco pelo distintivo. Mas quando você planeja até 20 moedas de ouro abençoadas e isso acaba não sendo suficiente, deve ser difícil, comentou Ron. Bem, acho que isso significa que minha sorte está a todo vapor. Será que isso significa que minha era de grandeza finalmente chegou? Filch riu, alheia ao clima, em contraste com os dois homens que estavam demonstrando simpatia por Elsa. De qualquer forma, Subaru havia conseguido completar um dos objetivos que tinha ao vir para cá. Sem ter que recorrer a um plano B, parecia que havia um vislumbre de esperança de que ele seria capaz de pagar Satella. Normalmente, seria melhor informar a Satella que Filch e Elsa eram os responsáveis pelo roubo, mas Subaru não tinha coragem de fazer nada que pudesse resultar na prisão de qualquer um deles. Foi um simples oportunismo. Bem, como as negociações não foram favoráveis a mim, acho que vou me despedir agora. Elsa se levantou e engoliu o último gole de leite. Mais uma vez, ela usou a língua de forma erótica para lamber as últimas gotas de leite, antes de olhar para Subaru. Enquanto ela o olhava, parecia que seus olhos o prendiam no lugar. A propósito, o que você estava planejando fazer com esse distintivo? Elsa perguntou com uma voz um tanto profunda e congelada. O doce som da voz dela ameaçou os tímpanos de Subaru e o fez sentir, por alguma ilusão, como se não pudesse mentir. Oh, eu estava planejando devolvê-lo ao seu dono. Assim que ele disse isso, soube que havia cometido um erro terrível. Ele havia acabado de declarar, na frente da garota que o roubou e da mulher que ordenou o roubo, que devolveria o objeto roubado ao seu proprietário. Entendo. Então você está com eles. As palavras de Subaru foram suficientes para colocar em ação a fria intenção assassina de Elsa. O quê? Subaru sentiu um impacto repentino do seu lado. O impacto foi suficiente para forçá-lo para o lado e, sem conseguir se segurar, ele caiu no chão. Do ponto de vista de Subaru, primeiro houve dor e choque, sua visão girou quando ele caiu no chão. Quando olhou para cima, viu que Filch estava agarrada ao seu lado. O que você? Você é um idiota.
Preste atenção e saia do caminho. Você quer morrer? Gritou Felt. Pensam que estão fazendo. A última parte do grito de Subaru foi abafada pelo grito de Felt. Subaru ficou em choque. De seu ponto de vista baixo, ele viu Elsa virada para ele. Oh, parece que você conseguiu se esquivar dessa, disse ela, com a cabeça inclinada de surpresa. Elsa segurava em sua mão uma arma que brilhava com uma luz fraca. A arma era, de acordo com o conhecimento de Subaru, uma lâmina Kukri, e destoava do resto da imagem de Elsa. Ela tinha cerca de 30 centímetros de comprimento, com o corpo da lâmina dobrado para dentro enquanto se estendia a partir do cabo. Devido ao peso da ponta, era uma arma que costumava ser usada de forma semelhante a um machado para decapitar inimigos ou presas e, só de olhar para ela, não era difícil imaginar a brutalidade cruel da arma. Apesar de empunhar a lâmina, o sorriso sereno de Elsa permaneceu inalterado. Pela sua postura, estava claro que ela já havia balançado a arma uma vez. O que significava que o único motivo pelo qual Subaru estava seguro era o fato de Felt ter saltado e o tirado do caminho da arma. O medo, que demorou a chegar, fez as mãos e os pés de Subaru tremerem, e ele sentiu náuseas. No entanto, a situação não ia parar só por causa dele. Rag. O velho Ron soltou um rugido enquanto corria em direção a Elsa, balançando a clava que nunca havia saído de suas mãos desde o início das negociações. A parte pontiaguda da clava veio em direção à cabeça dela. Apesar de o porrete pesar pelo menos 6 quilos, Ron o balançou como se estivesse balançando um galho, e ele cortou o ar antes de bater contra o chão do porão. Quando o taco saltou do chão, parecia que o prédio inteiro havia tremido. Vários artigos roubados voaram com o choque dos impactos, que continuaram enquanto Ron e Elsa trocavam golpes na frente de Subaru. É a primeira vez que entro em um combate mortal com um gigante, disse Elsa. Vá em frente e continue falando, garotinha. Vou transformá-la em carne moída e dar de comer aos ratos gigantes. Enquanto Ron lançava seus insultos, ele balançava o taco ainda mais rápido. Diante da força daquele golpe, qualquer tentativa de bloqueio não treinada não seria mais eficaz do que uma folha de papel. Dentro do porão, havia muito pouco espaço para se movimentar, e permitir que os balanços daquele taco o encurralassem poderia facilmente ser um erro fatal. No entanto, a habilidade de Elsa era de um nível tão alto que só poderia ser chamada de anormal. Enquanto ainda empunhava seu Kukri, pendurado em uma das mãos, Elsa, como uma sombra negra, conseguiu se esquivar de cada um dos golpes certamente fatais de Ron. Seus movimentos eram precários, caminhando em uma linha tênue, apenas um pouco longe do perigo de morte, e ainda assim era ela quem estava no controle da luta, não Ron. Isso não pode ser bom, pensou Subaru instintivamente. Algo em sua cabeça estava disparando um alarme. Isso é ruim, murmurou Subaru, com os lábios tremendo. Não se preocupe. O velho Ron não pode perder de jeito nenhum. Desde que me lembro, nunca vi Ron perder uma luta. Felt gritou de volta, colocando sua confiança em Ron em palavras como se para dissipar suas próprias dúvidas. Nas palavras de Felt, havia experiências acumuladas ao longo de muitos anos, experiências que formaram sua confiança inabalável. Mas, mesmo sem que a Felt dissesse abertamente a Subaru, ele podia ver a confiança deles na proximidade que tinham quando interagiam um com o outro. Apesar da confiança de Felt, Subaru estava se preparando para o pior. Mas ele não conseguia entender o motivo. Pegue isso. Antes que Subaru pudesse determinar sua ansiedade, houve uma mudança no fluxo da luta. Ron gritou e deu um chute na mesa, a mesma mesa pequena de madeira em que estavam negociando. A mesa se dividiu e estilhaçou com a força do chute, e, por um instante, Elsa, que estava encostada na parede, ficou escondida atrás dos fragmentos, com a visão cortada. Ron balançou seu porrete com toda a força. Se o golpe acertasse, com certeza seria uma morte instantânea. No entanto, Ron. O grito perturbado de Felt sacudiu o ar dentro do porão de saque. Subaru então viu o resultado que o grito havia tentado evitar. Algo estava voando, girando no ar.
Era o braço direito de Ron, ainda segurando firmemente sua clava. O braço, que havia sido cortado no ombro, voou pelo ar, espalhando sangue por toda a parte antes de aterrissar contra a parede. A sala inteira estava banhada de sangue. Subaru e Felt não eram exceção. Felt gritou novamente. Se eu for cair, vou levar você comigo. Tendo perdido o braço direito, Ron estava expelindo sangue do ombro como uma mangueira. Sem nem mesmo tentar interromper o fluxo de sangue, Ron saltou na direção de Elsa para atacá-la com o único braço que lhe restava. Quando a mesa de madeira lascada caiu no chão, Elsa ficou atrás dela, ainda mantendo a posição do movimento seguinte do seu golpe. Antes que Elsa pudesse virar o Kukri de volta, o corpo gigante de Ron a esmagaria. Mas naquele momento fugas da última resistência de Ron. Esqueci de lhe dizer antes, mas obrigado pelo leite. Ele foi interrompido. Com a outra mão, Elsa golpeou com um caco quebrado do mesmo copo em que estava bebendo. Na ponta afiada do caco havia gotas de sangue, sangue que havia saído da garganta cortada de Ron. Com o braço decepado e a garganta cortada, o sangue espumava da boca do velho e, quando a luz de seus olhos desapareceu, ele caiu no chão. Embora seu corpo estivesse em convulsão, não havia mais força nele, pois a vida de Ron foi arrastada mesmo quando ele se agarrou ao seu corpo. Elsa se curvou uma vez graciosamente em direção ao corpo, como se estivesse prestando seus respeitos. Enquanto o corpo de Ron continuava a se contorcer, Elsa gentilmente colocou os restos do copo aos pés dele. Vou devolver isso. Não preciso mais dele, disse ela com frieza, antes de girar o Kukri na mão e apontar a ponta manchada de vermelho para Subaru e Felt. No entanto, Subaru, ainda caído no chão, não conseguiu dizer nada. Todos os processos de pensamento de Subaru foram interrompidos pelo massacre que ocorreu diante de seus olhos. Alguém com quem ele estava conversando há apenas alguns minutos agora estava morto. Morto não por uma doença ou por um acidente, mas morto pelas ações de outra pessoa, pura e simplesmente. Ah, vejo que você tem coragem, disse Elsa, impressionada, e Subaru, ainda incapaz de se mover, olhou para cima. Enquanto Subaru ainda estava em estado de choque, Felt se levantou e estava batendo nas pernas para evitar que os joelhos tremessem. Em seguida, ela empurrou para trás o cabelo encharcado de sangue. Como? Como você se atreve? Subaru estava atrás da Felt, então não conseguia ver a expressão dela. No entanto, a voz dela deixava claro que ela não estava sufocando as lágrimas. Se você se esforçar demais, acabará se machucando ainda mais, disse Elsa. Aposto que você ainda planejaria nos matar mesmo que não revidássemos, sua psicopata. Se você se mexer demais, não conseguirei fazer um corte limpo. Não sou tão habilidosa com uma lâmina. Ao dizer isso, Elsa girou o Kukri e fingiu que estava praticando os cortes adequados para abater Felt. Mas Felt estava com as mãos vazias. Não havia como ela vencer. Em sua mente, Subaru chegou à conclusão de que deveria gritar. Ele precisava distrair Elsa, mesmo que só um pouco, para dar tempo a Felt de escapar. Se ele pudesse lhe dar tempo para pedir ajuda, ou até mesmo escapar por conta própria. Mas, apesar de Subaru ter tomado sua decisão, ele não conseguia impedir que seu corpo tremesse. Desculpe-me por envolvê-lo em tudo isso, disse Felt a Subaru em um pedido de desculpas pouco acima de um sussurro. É eu. Em resposta, o rosto de Subaru se voltou para a Felt e, esquecendo-se das palavras que deveria ter dito a ela, ele só conseguiu murmurar um murmúrio sufocado, como se estivesse implorando por seu perdão. Mas Felt deixou os sentimentos de Subaru para trás para sempre enquanto corria para frente. Houve um som alto quando ela deu um chute do chão, e foi como se um vendaval tivesse soprado de repente no porão. Quando Subaru pensou que a Felt havia desaparecido de sua vista, ele viu o corpo de Elsa se contorcer. Um som agudo soou e a Felt estalou a língua do lado de Elsa. Na mão da Felt havia uma pequena faca e, com a reação extremamente rápida de Elsa, ela conseguiu se esquivar do ataque da Felt. Felt deu um salto para trás, aproveitando a rajada de ar que ela fazia ao voar.
Com os movimentos irregulares de Felt, até mesmo as paredes do porão se tornaram como chão para ela. Até Elsa pareceu se surpreender com as proezas acrobáticas de Felt. Então você tem a proteção do vento. Oh, que maravilha! O mundo deve adorar você. Eu invejo isso. O sorriso extasiado de Elsa se transformou de repente e seus olhos se encheram de ódio enquanto seu braço se dobrava para trás. O quê? Felt foi cortada no ar por um corte que se estendia pelo ombro e, sem conseguir se segurar, ela caiu no chão e começou a rolar. A abertura da ferida cortava seu peito, do ombro esquerdo até a axila direita, e era tão profunda que atravessava o osso e os órgãos. Ao terminar sua rolagem com a face para cima, a cada batida de seu coração, Felt expelia sangue como uma fonte, e estava claro que ela já havia perdido a consciência devido à dor e ao choque do corte. Ela não se moveu nem um centímetro. Em apenas alguns segundos, o fluxo de seu sangue perdeu a pressão, sinalizando silenciosamente o fim de sua vida. Subaru não conseguia se mover. Ele queria ir para o lado de Felt e tentar estancar o sangramento. Se fosse tarde demais para isso, ele queria pelo menos fechar as pálpebras dela. Mas os braços e as pernas de Subaru rejeitaram seu pedido, e ele não pôde fazer nada além de tremer, sem vergonha. O velho e a menina estão no chão, mas você não se mexe. Você já desistiu? Elsa disse em um tom como se tivesse pena dele, com olhos que pareciam entediados. Tudo que ela precisava fazer era se aproximar um pouco mais e dar um único golpe com sua faca. Isso era óbvio para ela, por isso seu olhar de tédio. Nos movimentos de Elsa não havia nem mesmo o menor indício de hesitação. Parecia até que ela estava tentando conter um bocejo. Em resposta à atitude de Elsa, Subaru sentiu uma raiva incontrolável brotar dentro de si. As duas pessoas caídas à sua frente eram pessoas que ele havia conhecido há pouco menos de uma hora. Mas elas não apenas conversaram, como também demonstraram suas emoções uma para a outra. Para Subaru, pegar essas duas pessoas e matá-las, sem sentir culpa alguma, era absolutamente imperdoável. Além disso, ele não conseguia se perdoar. Ele tinha acabado de assistir ao massacre dos dois por essa mulher vil. Então você finalmente se levantou. Certamente demorou um pouco. Duvido que você vá me entreter muito, mas poderia ser pior. A raiva que brotava dentro de Subaru, embora tarde demais, finalmente lhe deu forças para mover os braços e as pernas. Com os membros ainda trêmulos, Subaru empurrou lentamente o chão e, de alguma forma, conseguiu se levantar, embora seus movimentos fossem quase animalescos. Seu tremor era devido ao medo ou à raiva. Ou a ambos. Subaru não se importava. De frente para Elsa e com sua lâmina Kukri pronta, Subaru avançou com toda a sua força e espírito, com os dentes à mostra. Ele voaria até ela e a derrotaria, fazendo com que sua própria força ultrapassasse os limites. Mas aquela corrida louca de Subaru era patético. Terminou rapidamente quando Elsa lhe deu uma cotovelada diretamente no rosto. Ao girar, usando o mínimo de movimento necessário, ela acertou Subaru com o cotovelo e, enquanto ele cambaleava, Elsa, ainda em seu giro, traçou um arco com uma de suas longas pernas e acertou um chute. Subaru foi jogado de volta em uma prateleira cheia de porcelana e caiu no chão. Em uma única rodada de ataque, Subaru teve o nariz e os dentes da frente quebrados. Seu lado, que sofreu o impacto do chute de Elsa, estava com uma dor terrível, e ele podia sentir que várias costelas haviam se quebrado. Mesmo assim, Subaru empurrou o punho contra o chão e imediatamente se levantou. O cérebro de Subaru já havia começado a excretar endorfinas e estava rejeitando a dor, que era maior do que qualquer outra que Subaru já havia sentido antes. Nesse estado de excitação, com a respiração anormal, Subaru lançou outro ataque irracional, mas foi novamente atingido. Os braços agitados de Subaru não conseguiram alcançar Elsa e, com seus membros fluidos, ela atingiu Subaru com o lado cego de sua lâmina, quebrando seu ombro esquerdo. Então, como se estivesse irritada por ter que ouvir os gritos de dor dele, ela deu um chute direto na mandíbula dele, o que o calou imediatamente.
O chute também conseguiu arrancar o resto dos dentes frontais quebrados de Subaru. Elsa olhou para Subaru enquanto ele caía no chão. Você não é nada bom. Você é tão inexperiente quanto parece, e seus movimentos são desordenados. Você não tem nenhuma proteção divina nem nenhuma habilidade especial. Pensei que você pudesse usar a cabeça e ter algum truque na manga, mas vejo que você não tem nada. Como achou que poderia ter uma chance contra mim? Sudupe. Isso se chama ser teimoso. Você acha que eu vou fazer isso deitado? O nariz de Subaru estava quebrado, então ele não conseguiu nem mesmo reagir adequadamente. Graças ao último contra-ataque, Subaru não podia mais usar o braço. Tudo, do ombro esquerdo para baixo, estava pendurado e frouxo. Ele não sentia nenhuma dor, mas o zumbido em seus ouvidos estava ficando insuportável. Ele estava com náuseas intensas e parecia que sua raiva estava saindo pela boca. Subaru foi derrotado. Ele nunca conseguiria vencer. Suas chances de acertar um golpe eram mínimas. Bem, admito que você tem uma determinação no mínimo incomum. Se você tivesse se levantado um pouco mais cedo, o resultado para esses dois poderia ter sido diferente. Com a ponta de sua faca, Elsa apontou para os dois corpos abandonados no chão. Quando Subaru seguiu o movimento de Elsa e olhou para os cadáveres, de repente sentiu uma sensação estranha. Por quê? Porque ele achava que já tinha visto tudo isso antes. A adega de pilhagem, com seu chão um mar de sangue. O cadáver gigante com seu braço faltando. O brilho opaco de uma lâmina avermelhada. No fundo de sua mente, um pensamento o atravessou como um raio. Vamos pôr um fim a tudo isso. Vou mandar você ir ao encontro dos anjos. Elsa lambeu seus lábios vermelhos e, com um sorriso sensual, desapareceu na escuridão. Fosse por algum truque ou não, para Subaru parecia que Elsa havia se afundado nas sombras do porão. Subaru olhou para a esquerda e para a direita, sem conseguir encontrar Elsa. Onde você está? Subaru começou a entrar em pânico, olhando para um lado e para o outro, ouvindo o máximo que podia em busca de qualquer som. Ele parecia a presa de um predador feroz, apenas esperando para ser devorado. Do ponto de vista de Elsa, nada poderia deixá-la menos empolgada, mas isso só a fez querer acabar com tudo ainda mais rápido, então, em um corte brilhantemente direto. O quê? Assim que Subaru percebeu que o ataque estava vindo para o seu abdômen, ele conseguiu se afastar, sem perder um fio de cabelo. Subaru deu um salto para trás, puxando o estômago para dentro, de modo que o corte horizontal apenas o atingiu de raspão. A pele do abdômen foi cortada, mas Subaru cerrou os dentes e suportou a dor aguda. O gra. Então, com toda a sua força, Subaru conseguiu atingir a parte superior do corpo de Elsa pela lateral com um chute giratório. Quando Subaru se contorceu e acertou o golpe crítico, ele pôde confirmar que havia conseguido revidar pelo menos uma vez. No entanto, essa foi muito gratificante, disse Elsa, enquanto, com um segundo cocri que havia tirado da cintura, ela cortou cerca de 70% do abdômen de Subaru com a outra mão, derramando seu sangue e suas entranhas. Subaru deu um passo, 2 passos para trás e, quando seu ombro se chocou contra a parede, ele deslizou contra ela e caiu no chão. Ao olhar para baixo, Subaru pôde ver o sangue escorrendo do abdômen e manchando o chão de vermelho vivo. Com um braço trêmulo, ele tentou inutilmente devolver o sangue, mas os pedaços de tecido ensanguentado que jorravam de seu estômago empurraram sua mão para longe. Está surpreso? Eu abri seu estômago enquanto você me apressava. É a minha especialidade, na verdade, disse Elsa com um sorriso, caminhando sobre o mar de sangue. Elsa se aproximou de Subaru, que não conseguia dizer nada além de gritar de dor, e olhou para as vísceras ensanguentadas e negras dele com uma expressão de êxtase no rosto. Exatamente como eu esperava. Seus intestinos têm uma cor muito bonita. Essa mulher estava fora de si. Diante da dor que nem mesmo as endorfinas conseguiam anular, a consciência de Subaru começou a se esvair. Ele percebeu que parecia ter caído de lado. Com as pontas dos dedos trêmulas,
Ele tocou fracamente o pé de Elsa. Urgue. Você está sentindo dor? Está doendo? Você está triste? Você quer morrer? Com a mão dele ainda agarrada em seu tornozelo, Elsa se ajoelhou ao lado de Subaru e olhou nos olhos. Os olhos de Elsa estavam cheios de êxtase. Ela não tinha nenhum escrúpulo em tirar outra vida humana. Em vez disso, ela parecia estar incrivelmente feliz, cheia de felicidade. Lentamente, 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 sempre muito lentamente, seu corpo perderá o calor e você ficará com frio. Subaru podia sentir a voz de Elsa vibrando em seus tímpanos, torturando, saboreando-o, sentindo pena dele, afeiçoando-se a ele, amando-o. Quando se deu conta, Subaru não conseguia mais enxergar. Sua perda de sangue foi muito grande e, pouco a pouco, ele estava morrendo. Agora, ele não conseguia ouvir nada. Não conseguia sentir o cheiro de nada. Não conseguia ver nada. Só conseguia sentir seu corpo esfriando, seu corpo morrendo e o medo que vinha com ele. Nesse espaço, sem saber exatamente quando a luz de sua vida se extinguiria, Subaru não conseguia se separar do medo da morte. Quando vou morrer? Quando vou morrer? Ainda estou vivo. Já não estou morto. Como você define a vida? Você pode dizer que estou vivo neste estado, menor do que qualquer inseto. O que é vida? O que é a morte? Por que morrer é tão assustador? É realmente necessário viver? Não? Estou com medo. 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 À medida que a morte absoluta e incondicional se aproximava cada vez mais, a mente de Subaru a rejeitava instintivamente. No final, essa rejeição preencheu tudo o que Subaru era e, quando sua visão se apagou, ele pensou: "Ah, estou morto." E com esse último pensamento, a vida de Subaru Natsuki se extinguiu.